Irmãos, a cruz não é algo apenas simbólico. Não é à toa que desde os patrícios, os patriarcas, os pais da igreja, nós temos a cruz pendurado no teto de um monte de igreja, em janelas. Por que que nós temos em praticamente todas as igrejas, em algum canto, em algum lugar, apontando a cruz? E para nós evangélicos, a cruz sempre vazia. Por que isso? Porque a cruz é tão importante para nós cristãos. Porque a cruz, irmãos, aponta para o ápice da paternidade. E nada melhor do que no Dia dos Pais falarmos a respeito da cruz. Porque na cruz o Pai vem ao mundo, o Criador, que além de Criador também é Pai, decide se fazer homem para salvar e alcançar o homem. E ele vem de uma forma que no contexto humano, na sabedoria humana, e 1 Coríntios trata isso, que Paulo, eu não falei com vocês com sabedoria humana. Isso não é algo novo, isso já é algo antigo, onde pregadores procuram estudar para falar bonito, procuram estudar PNL, o PNL não é algo novo, programação de neurolinguística, palavras que mexam com as emoções das pessoas, que procuram conduzir as emoções, isso não é nada novo. Isso era muito praticado em Alexandria, isso era muito praticado em Atenas, e isso também influenciou a cidade de Corinto, aonde, infelizmente, tem muito pastor que ao invés de estudar a Bíblia, eles acabam sendo escravizados a técnicas que mexem com as emoções das pessoas, que procuram impressionar pelo seu grande conhecimento, e o problema não é o conhecimento, o problema, Marcelo, é quando a gente se apoia no conhecimento. Entendem isso? O problema não é tratar, não é estudar, não é ter um bom conhecimento para falar bonito, e nós estamos aí contratando uma pessoa que vai dar um treinamento, vamos pegar alguém de fora, não daqui, vamos pegar alguém de fora, a gente tem gente qualificada aqui, mas nós vamos pegar alguém de fora, para falar um pouquinho de alguns erros básicos do português na hora da comunicação, porque nós como igreja precisamos melhorar. Faz sentido o que eu estou falando? Precisamos melhorar na nossa comunicação, ter um português bonito que não agride o ouvido muitas vezes, alguns erros grotescos. Então, nós estamos trabalhando no avanço e na nossa melhoria. Vai dar um treinamento para os pastores, para os líderes de célula, líderes de ministérios e aqueles que forem interessados nisso também. Por que nós vamos pegar alguém de fora? Para que, quando alguém subir aqui para falar alguma coisa, não fique olhando para o teacher, ou para a professora, ou para o professor, falando, acho que ela está olhando para mim desse jeito que eu falei errado. Então, por causa disso, é melhor pegar alguém de fora. Mas o que eu estou chamando a sua atenção é que esta questão, Edson, de falar para impressionar, para mexer com as emoções, não é nada novo, é algo antigo, dona Joana. Há muito tempo, homens, que Apolo era um desses, que antes de se converter, ele era um grande orador em Corinto. Então, Paulo aqui está tocando no assunto, Osmar, que eu poderia falar com grande eloquência, mas eu decidi não usar o conhecimento filosófico, e ele usa essa expressão, eu decidi não usar o conhecimento humano, porque a cruz, irmãos, ela vai na contramão da racionalidade. A cruz aponta para um Deus, e nós vamos ver muitos textos aqui, e nós precisamos mergulhar, irmãos, porque a Bíblia diz, enviou-lhes a sua palavra e o sarou. O meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Nós temos os muçulmanos, que todo muçulmano já leu pelo menos o Alcorão uma vez. E muitos evangélicos, irmãos, que nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse.
Então nós precisamos nos dedicar, porque quando nós comemos a palavra de Deus, irmãos, isso é saúde para os nossos ossos, para as nossas emoções, sara qualquer tipo de enfermidade na alma, nas emoções. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Glória! Amém? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, não é à toa que está escrito: pois a mensagem da cruz, está escrito o que, irmãos? Aí, ela é o que? Quero ouvir de vocês. Pois a mensagem da cruz é o que? Loucura. Para quem que ela é loucura, irmãos? Para quem que ela é loucura? Para quem está perecendo. Porque quando nós estamos distantes de Deus, andar com Deus é loucura. Entender as verdades do reino é loucura, porque as verdades de Deus vão na contramão das verdades dos homens. Mas para nós, quantos estão sendo salvos? Quantos estão sendo salvos? Meia salvação? Quantos estão sendo salvos? Quantos podem dar um grito de glória a Deus pela sua salvação? Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Repita comigo: nada contra ouvir um discurso bonito, mas eu preciso, mais do que palavras bonitas, eu preciso de um evangelho, que muitas vezes será louco, mas é o que me salva. Amém, irmãos? É o que Paulo está tratando aqui. Ele vai na contramão do sistema, na contramão daquilo, porque para os judeus, o que os judeus esperavam, irmãos? Os judeus esperavam que Jesus viesse como um grande rei, um grande imperador, um homem forte e poderoso. Olha que coisa louca. Adão nasceu grande e caiu. Jesus nasceu pequeno e triunfou sobre tudo e sobre todos. Vocês entendem que coisa poderosa é o evangelho, que vai na contramão do que é verdadeiramente sucesso e daquilo que verdadeiramente você precisa para ser um vencedor. Metodologia humana. E por que era um escândalo? Era um escândalo, era loucura. Porque judeus esperavam: agora nós vamos mandar em todo mundo. O homem querendo ser o big boss, o homem querendo mandar em tudo e em todos. Aí vem Jesus, o rei, vem como servo. O leão vem como cordeiro. Aquele que deveria ser servido, vem para servir os homens. Irmãos, que coisa louca e absurda. Diga assim: eu tenho um Deus maravilhoso. Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é o meu Jesus. E aplauda Jesus, glória! Irmãos, a cruz de Cristo, baseada na sabedoria humana, líderes e pastores que podem estar aqui ou me ouvindo, cuidado, nada contra estudar técnicas de comunicação, estudar oratória, estudar ter uma excelente comunicação, mas você nunca pode se fundamentar. É isso que fará a diferença. Isso pode atrair pessoas, mas mudar natureza, mudar destino de eternidade, mudar coração, matar o homem e ressuscitar um novo homem, só o evangelho da cruz pode fazer isso na vida de alguém. Palavras bonitas não são capazes de mudar a eternidade de alguém, Claudemir, mas o evangelho da cruz, ele é poderoso para transformar uma adúltera, uma prostituta, em uma santa de Deus. Raabe, a grande prostituta, se tornou aquela que faz parte da família, da linhagem de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que é poderoso para pegar um ladrão que durante toda a sua vida fez barbaridades, mas no último dia, o evangelho pregado pelo próprio evangelho, que é Cristo, enquanto estava sendo crucificado, ele transforma e muda o destino de um bandido.
A cruz de Cristo se torna sem efeito, diz Paulo, se a minha pregação fosse adornada apenas em eloquência e brilhantismo. Muito bonito ouvir alguém que fala bonito, mas a questão é, tem vida, tem Deus. Eu já ouvi, a gente vai ficando meio macaco velho, sabe, irmãos? Meio velhaco de igreja. E a gente começa a perceber esse sinalzinho de tá falando tão bonito, mas não tem presença. Tá orando, né, pastor Batista? Tá orando tão bonito, tá cantando tão bonito, mas não tem comunhão com o Senhor da cruz. Como eu e você precisamos, líderes de célula, mais do que memorizar todo o boletim e de ter uma excelente organização, eu e você precisamos do Senhor da cruz em nós. Diga para quem está pertinho de você, você precisa do Senhor da cruz. Não dá para chegar diante da cruz com cabeça erguida, porque a cruz humilha a glória humana e exalta a glória de Deus. Repita comigo, não dá para chegar diante da cruz com cabeça erguida, pois ela aponta para as nossas limitações e as nossas fraquezas. A cruz, irmãos, ela é o símbolo principal do cristianismo. A cruz aponta para Jesus. A cruz fala da morte, da glória humana. A cruz é lugar de milagre e do ápice do amor de Deus, do Pai amando os seus filhos. Pecamos, irmãos, olha que coisa, não é coincidência. Adão e Eva pecam diante de uma madeira, de uma árvore. E Jesus é pendurado em uma madeira, feito por árvore. Coincidência? Jesus vem ao mundo como filho de um marceneiro, que cuida de madeira. Toda árvore sai da terra. O homem foi tirado da terra. Deus está voltando para o Éden e colocando em ordem aquilo que o homem colocou em desordem. Que coisa poderosa. A cruz é uma loucura. Loucura para o judeu. Por que o judeu não esperava? Irmãos, cuidado quando as coisas não estiverem. Você ama Deus? Quantos amam a Deus aqui? Ama mesmo? Então levanta bem alto. Os que amam de verdade a Deus, levanta o seu rosto para os céus e repita comigo, olhando para os céus: Senhor, tudo o que acontecer na minha vida, na minha casa, aonde eu estiver, tudo, absolutamente tudo, está cooperando para o meu bem e me preparando para cumprir a minha missão, e um dia gritar: missão cumprida. Pai, obrigado pela cruz. Amém, amém e amém. Irmãos, os judeus esperavam um tipo de cumprimento de promessa. Insisto, como eu já mencionei, os judeus esperavam um rei vitorioso. Diga assim: Jesus vai atender as minhas necessidades, mas o caminho que ele vai utilizar, a forma que ele vai utilizar, os métodos que ele vai utilizar, não são muitas vezes o que eu esperava, mas eu continuo nas mãos de Deus, nas mãos do meu Pai, que sonha comigo e que cuida de mim. Não vai vir do jeito que a gente queria. A gente às vezes esperava de um jeito, de uma forma, em um momento, em uma hora, mas o que eu preciso entender, que se lá no Éden Deus havia prometido que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eles estavam esperando um grande rei, um grande homem, um homem com uma grande eloquência, um homem que falasse de tal forma que todos tremessem diante dele. E aí vem o servo sofredor, que nasce
como pequeno, servindo. E os gregos? Os gregos queriam uma grande eloquência. Os gregos queriam ver grandes sinais, grandes milagres. Diga assim: milagre não muda a natureza. Diga assim: é bom ver milagre. Diga assim: milagre faz parte da vida cristã. Todavia, tem muita gente que experimentou o milagre, mas não experimentou novo coração e salvação. Você entende isso? Como isso é importante, irmãos? Os profetas haviam feito os grandes milagres e grandes sinais, e o povo continuava distante de Deus, Celinha. Milagres levam a gente a, primeiro, termos gratidão, reconhecer que há alguém superior a nós. Mas isso não muda a natureza. Natureza é só o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça, e leva eu e você a morrermos para o mundo e nascermos para Deus. Diga assim: o meu maior anelo e a minha maior gratidão é pela cruz. A cruz, irmãos, era um negócio tão vergonhoso, e os escritos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles infelizmente assim, Deus sabe de todas as coisas, mas ele não dá detalhes da crucificação. E não é à toa, e nós vamos ver nos outros textos, a cruz não foi um acidente. A cruz não foi um plano B. Jesus veio a este mundo sabendo que ele ia para a cruz. Ele poderia ter morrido de outra forma, mas sabe, Júlio, Deus havia destinado Jesus para morrer de forma crucificada. E por que isso? Quem estava no auge na época em que Jesus estava vivendo? Os romanos. E nenhum romano era lei, nenhum romano poderia, por pior que fosse o crime, ele nunca poderia morrer crucificado. Por quê? As outras nações sim, mas o romano nunca crucificado. Por quê? Porque a crucificação era para a escória da sociedade, era para rebeldes, era para homens desleais, era para homens vergonhosos. Quando alguém era crucificado, se dizia: procure saber o que ele fez e nunca repita o que ele fez. Era o sinônimo da cruz. A cruz era a vergonha, era o ápice da vergonha, da sentença de um homem. Ele poderia morrer jogado de um penhasco, enforcado, mas crucificado, a pessoa tinha que estar no ápice da sua corrupção, da sua rebelião, do ultraje. A cruz não era uma morte rápida, como enforcamento, como um apedrejamento. Não, a cruz era uma morte lenta. E embora os evangelhos não deem detalhes a respeito de como era o cerimonial da crucificação, mas a primeira coisa, depois de ser humilhado na frente das pessoas ainda vivo, ele era despido. E em muitas situações, quando era homem, se arrancava os seus órgãos sexuais e pendurava separado do corpo na cruz. Ele ficava nu, crucificado, com os seus órgãos que representa para o homem, seu órgão de reprodução, de força e de vigor, eram arrancados para mostrar que a virilidade, símbolo de força, ela foi tirada, e ele ficava absolutamente nu. E a morte de uma pessoa crucificada, ela era muito lenta, ela não era algo rápido, para que todos aqueles que passassem, vissem e servisse de exemplo, para que ninguém fizesse, ninguém seguisse os ensinamentos, ninguém agisse, ninguém falasse como aquele homem que estava sendo crucificado falava e agia. Irmãos, que coisa absurda. O Deus homem escolher o ápice da vergonha, o ápice da humilhação. Sabe por quê? Ensinava para mim e para você que não importa como os homens veem você, o importante é como Deus está vendo você.
A cruz ensina tanta coisa, irmãos. Nós vivemos uma época onde os homens querem mostrar para os outros um melhor carro, uma melhor casa, uma melhor roupa, uma melhor bolsa, um melhor cabelo, e vem Jesus e diz assim: não estou nem aí para aquilo que os homens veem e aquilo que os homens falam a meu respeito. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé, porque ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê que seu Pai está vendo e fazendo nos céus. Irmãos, a cruz é o ápice do amor. Nenhum homem seria capaz de vencer na cruz, porque nenhum homem foi perfeito o suficiente. Mas olha que coisa poderosa, irmãos. É que tem tanta coisa queimando no meu coração e eu não posso perder as etapas aqui. Mas a cruz expressa a justiça e o grande amor de Deus ao mesmo tempo. E detalhe, não houve relutância de Jesus para cumprir a sua missão. Lembra de Jonas? Mas eu não quero pregar em Nínive. Irmãos, Jesus, Johnny, foi para a cruz sabendo que valeria a pena. Que coisa poderosa. E agora nós vamos mergulhar aqui alguns textos. Enquanto eu estava escrevendo, veio algumas coisas que explodiram no meu coração. Era o próprio Deus que estava sendo oferecido em amor. Deixa eu explicar um negocinho para você aqui. Às vezes parece, né? E Deus Pai está lá na boa, e Jesus, o Filho, está lá sofrendo. Não, irmãos. Era o próprio Pai, que era Deus, que estava sendo crucificado. Você entende isso? A Trindade, a gente precisa ampliar aqui, enxergar algumas coisas. Porque, irmãos, era o próprio Deus sendo crucificado. E ele, para poder ser crucificado, ele precisou tomar a forma de homem. Porque para libertar o homem, ele precisaria vencer como homem. E nós vamos ver em outros textos que para a salvação ser completa, ele também precisaria vencer como Deus, como um ser celestial. Ele venceu como ser humano e ele venceu como Deus. Por isso Jesus, ele era 100% homem e também ele era 100% Deus. Ele venceu sendo homem e venceu a Satanás sendo Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Ele satisfez o seu amor, se entregando a si mesmo. Deus, olhando o homem que havia se perdido, ele próprio Deus decidiu se tornar homem. E algumas coisas eu vou colocar no boletim aqui, para alguns que têm um cristianismo às vezes não tão aprofundados, mas para alguns aqui que gostam de mergulhar um pouco na teologia, mergulhe no boletim dessa semana, porque tem coisa tão rica, tão importante aqui, irmãos. Existe uma teologia, uma heresia, onde existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, que são deuses completamente diferentes, uma heresia. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus era o próprio Deus do Antigo Testamento, por isso que ele diz: quer ver o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que me ouve, aquele que me conhece, aquele que anda comigo. Porque, irmãos, quando Deus foi crucificado, e por isso fica melhor para nós a compreensão dessa plenitude de Deus do Antigo, de Deus do Novo, porque era o mesmo Deus. Quer conhecer o Deus do Antigo Testamento? Olhe para Jesus. Nunca aceite a heresia de que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. O próprio Jesus disse: quer conhecer o Pai? Conheça a mim. Quer ver o Pai? Olhe para mim. Talvez para alguns isso não faça tanto sentido, mas para quem já mergulhou aí um pouquinho em livros teológicos, isso é uma verdade poderosa. Jesus era o próprio Deus, o Elohim que criou os céus e a terra. Ele é aquele que abriu o mar vermelho, ele é aquele que arrebatou Elias, ele é aquele que chamou a Davi, e ele é aquele que é o Senhor da história. Vamos aplaudir a Jesus, o Senhor. Glória! Deus cumpriu a sua própria exigência, irmãos. Ele, como Pai, não havia ser humano e não havia nenhum ser espiritual capaz de cumprir as exigências de Deus. Mas Deus amou tanto você, meu irmão. Olhe para mim, isso é tão importante, irmãos. O que Deus viu em mim e em você, o que Ele enxergou em mim e em você,
Por isso é o ápice do amor, irmãos. Porque a única forma de salvar o homem era através de um homem. E a única forma de redimir no mundo espiritual era o próprio Deus vencendo. E Ele olha para mim e para você: o que for necessário para fazer, eu faço. Irmãos, maravilhoso amor. Como nós não entendemos, Alexandre, a dimensão daquilo que Ele fez. Ele não precisava disto. Deus continua sendo Deus sem eu e sem você. Mas Ele decidiu tomar a forma de homem e vencer como homem. E como Deus também venceu. Ele era o único capaz de cumprir as exigências espirituais da salvação. Foi a junção de aliança e de testamento. Jesus era o único capaz de reparar o erro dos homens. Somente Jesus, sendo Deus, conseguiria cumprir as exigências do próprio Deus. Ele é o único Salvador, porque Ele era Deus e Ele era homem. Ele satisfez, Ele cumpriu a substituição. Ele nos substituiu na hora do castigo. A encarnação era necessária para que a substituição e a redenção fosse perfeita. O coração da cruz, 4 coisas que me vieram ao coração aqui. A cruz aponta para salvar os pecadores. 4 coisas importantes do coração da cruz que revela para mim e para você. Primeiro, salvar os pecadores. Segundo, repita comigo, salvar os pecadores. Segundo, revelar a Deus. Vencer o mal e viver sob a cruz. Quando eu e você entendemos e recebemos verdadeiramente o Jesus crucificado, nós entendemos que o coração da cruz era para salvar os pecadores, era para revelar a Deus, para vencer o mal e viver sob a cruz. A cruz nos proporciona também 6 grandes coisas. Primeira, a cruz nos proporciona um novo nível de relacionamento de adoração. A cruz nos leva a um novo nível de relacionamento com Deus. A cruz nos proporciona compreensão nova e equilibrada de nós mesmos. Agora eu não sou o centro, Jesus Ele é o centro. Você pode dar um glória a Deus por isso? A cruz nos proporciona o incentivo a cumprir a nossa missão. A cruz nos revela o novo amor para com os nossos inimigos. E a cruz proporciona um novo coração para encarar os sofrimentos deste mundo. Por isso não fomos apenas somente salvos pela cruz. Nós fomos salvos com um propósito. E agora temos uma missão. Repita assim: Jesus, Ele não apenas me salvou, Ele também, depois de salvo, me deu uma missão. Diga assim: eu preciso cumprir a minha missão. Abra sua Bíblia, Filipenses, e agora nós vamos engatar em vários textos aqui. Filipenses, você procure ler na sua Bíblia, viu, irmão? Procure ler aqui. Só se você tem dificuldade de achar, você acompanha aqui. Mas como eu tenho batido nessa tecla, procure utilizar aquilo que você utiliza na sua casa. Se na sua casa você lê no celular, traga o celular. Se você lê no papel, traga no papel. Aqui é só para quem tem dificuldade de abrir rápido ou dificuldade de achar no celular. Beleza? E para quem está assistindo também. Mas nós vamos engatar aqui a sexta. Repito de novo, novamente. O conhecimento liberta. Diga assim: eu preciso saber o que a Bíblia fala a respeito da cruz. Amém? Vamos lá? Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Olha, Deus está esperando que eu e você sintamos a mesma coisa que houve também em Cristo Jesus. Verso 6: que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Mas ele o que? Verso 7. Mas ele o que, irmãos? Mas ele o que, irmãos? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a...
Ó, tem uma crase aí. Até a morte, e morte de cruz. Dá uma paradinha aqui. Irmãos, que coisa poderosa. A maior dificuldade do ser humano é ter poder, irmãos. E Jesus, tendo todo o poder, ele disse assim: vou segurar aqui. Porque essa discussão gigante de poder ou não ter arma. Por que essa discussão gigante? Pode ou não pode ter arma? Qual é a preocupação das autoridades que discutem isso? Porque nem todo homem sabe lidar com o poder. O poder de ver um conflito na sua frente, de ser agredido, de ser humilhado, e aí ele tem o poder nas mãos. E por isso os policiais passam por uma sequência gigante de treinamento com psicólogos e vários estudiosos aqui. Nós temos aqui alguém que é coronel e tem policiais aqui entre nós. A pessoa, antes de pegar uma arma e ir para a rua, ela precisa ser treinada em como lidar com o poder para resolver a parada. E esse poder, se não for bem domesticado, se você não souber lidar com isso ao invés de resolver, pode causar um problema gigante. E olha aqui, nós temos o modelo Jesus, irmãos. Ele é Deus, mas ele tinha uma missão. Irmão, quando você e eu entendemos que às vezes ter o poder de resolver a coisa, o poder de pagar, o poder de comprar, o poder de decidir, não significa que você tem que decidir, Rafa. Não significa que você tem que comprar, não significa que você tem que vender. Você precisa descobrir, Messias, o que é que o meu pai quer que eu faça. E se eu precisar me humilhar, ele quer, eu vou fazer. Ele se esvaziou do seu poder, irmãos. Por que tem muita mulher destruindo o casamento? Por quê? Porque tem mais conhecimento que o marido, fala muito melhor, muitas vezes se comunica muito melhor, às vezes ganha mais que o marido, e este poder que ela tem, ao invés dela utilizar para construir, ela destrói com o poder que ela tem. Por isso a Bíblia diz que a mulher tola destrói o seu lar com as suas próprias mãos. Ao invés dela pegar o marido e levantar e impulsionar, ela mostra quem é que manda. Aqui quem manda sou eu. Ei, cuidado com o poder que você tem. Poder financeiro, poder de eloquência, poder de influência. Como você lida? Nós temos o nosso modelo Jesus, irmãos, que ele esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se. Tem gente, não levo, já ouviu falar? Sou crente, mas não sou bobo. Cuidado com essas frases. Não levo desaforo para casa. Cuidado com essas frases. Já viu que tem pessoas que no WhatsApp, a última figurinha, a última palavra tem que ser a dela. E assim, aí quando pega dois assim, fica um valeu, e o outro também, valeu. Aí o outro, tá bom, tchau. Aí o outro, tchau também. E aí o outro, um coraçãozinho. Porque a última figurinha tem que ser a dela, tem que ser o dele. Porque a última palavra será minha. Cuidado. Modelo Jesus. Podendo fazer. Carlos não fez. Cuidado quando você tem o poder de decidir. Modelo Jesus. A cruz é algo maravilhoso, irmãos, onde o homem se esvazia e nós temos um modelo. Ele disse: eu venci e vocês vão vencer também, porque eu serei com vocês até a consumação dos séculos. Coisa poderosa. Olha no verso 8, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte. Por que isso, irmãos? Porque Jesus era o Senhor da morte. Ele, como homem, a morte não podia tocar nele. A morte não poderia tragar Jesus, irmãos. Ainda que crucificado, ainda que se perdesse uma perna, um braço, a morte não tinha poder no homem perfeito Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se entregou à morte. A morte era serva de Jesus. Jesus olha para a morte e fala assim: ó, eu tenho uma missão, pode me levar. Jesus não foi para a cruz por obrigação. Jesus foi para a cruz por grande paixão. Irmãos, isso precisa trazer tanta alegria no nosso coração. Um monte de crente churumela, café com leite, meia boca, que passa por dificuldade, irmão,
e já logo diz que Deus abandonou, que Deus largou, que não consegue entrar num hospital. Irmãos do céu, entenda, porque está humilhando a sua pose, está humilhando a sua posição. Como que eu, sendo crente, Deus deixa eu fazer isso? Deus deixou a si mesmo sofrer e padecer. Agora você é o mega buster, você é o top 10, e você não pode passar por sofrimento nenhum, você não pode passar por uma injustiça nenhuma. E Deus, que se esvaziou e que se humilhou, porque Ele tinha uma missão. Entenda a sua missão no hospital, entenda a sua missão, passar por estes momentos de aperrengue. Sua família está vendo você, seus vizinhos estão vendo você, assim como o mundo viu Jesus crucificado, sendo humilhado, mas Ele tinha uma missão. E eu e você passaremos por desconfortos muitas vezes, mas nós precisamos, Wilson, nos lembrar que eu tenho uma missão, e ainda que a morte me leve, eu cumprirei a minha missão. Disse Jó: ainda que Deus me mate, eu o louvarei. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória! Irmãos, a morte teve que pedir licença. Ei, eu imagino lá no mundo espiritual. Ei, mestre, assim, eu posso te levar? Eu sei que eu não posso te tocar, porque o Senhor é que manda em mim. E ele olha e fala assim: pode me levar, porque eu vim para isto. Me leva. Não é à toa que depois Jesus diz que Ele também entregou o seu Espírito. Ninguém podia tocar nele, porque Ele era o próprio Deus. Ele não fez por obrigação, insisto, Ele fez com missão de salvação. Verso 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Meu irmão, o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ainda que você seja humilhado diante dos homens, no mundo espiritual está ocorrendo algo diferente daquilo que os seus olhos e daquilo que os homens veem. Por isso, enquanto Jesus estava sendo humilhado diante dos homens, a Bíblia diz, irmãos, não é o pastor Davis que está dizendo, a Bíblia, olha aí verso 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente. Meu irmão, repita comigo: lá no céu, eu vou cantar que valeu a pena, e aplauda o Senhor por isso. Glória! Irmãos, tudo que nós estamos passando aqui não é à toa, irmãos. Tudo que nós estamos vivendo aqui, Humberto, não é à toa. Deus está no controle de todas as coisas. Olha lá o verso 11: toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos para Romanos capítulo 11, verso 33, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, o conhecimento de Deus é além do conhecimento humano, a sabedoria de Deus é além da sabedoria dos homens. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Cuidado em dizer: isto é uma injustiça que está ocorrendo comigo, isto é uma injustiça que está fazendo aquele outro que deveria, isto é uma injustiça. Irmãos, quão insondáveis são os seus juízos. Os juízos de Deus a gente não consegue entender. Olha o verso 34: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Verso 36, vamos ler todos juntos: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Colossenses 2 diz: pois em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele era Deus, homem entre nós. Que coisa poderosa! Abra sua Bíblia também em Hebreus capítulo 2, verso 9. Irmãos, ele era plenamente Deus, que se esvazia e assume a forma humana. Ele não veio, irmãos, olha que o texto poderoso. Ele poderia ter vindo assim como um mega campeão,
um Mike Tyson naquela época do auge, lembra da época do Mike Tyson? Que as lutas demoravam 30 segundos, pegou assim, né? As lutas do Mike Tyson demoravam 5, 7 segundos, tal era a força dele. Não, irmãos, olha como a Bíblia diz, ele poderia ter vindo como um grande anjo, como um arcanjo. Capítulo 2, verso 9, vemos todavia, que aquele por um pouco, foi feito o que, irmãos? Foi feito o que, irmãos? Menor do que os anjos. Irmãos, cuidado com esse desejo de querer ser o maior. Cuidado com o desejo de querer ser o maior. Jesus foi feito menor do que os anjos, mas Jesus foi coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. Ele cumpriu a sua missão, para que pela graça de Deus, em favor de todos, e experimentasse a morte. Ele tinha um plano: vou salvar o Toninho. O que é que precisa? Eu faço. Glória a Deus. Sendo homem, irmãos, ele veio como um servo. Que coisa poderosa. Abra também em Hebreus, está aí também, já ainda está em Hebreus, aí Hebreus, pula para o verso 14, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana. Diga assim: tudo que eu sinto, tudo que eu sinto, o Deus Criador, como homem, sabe o que eu sinto. Participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse também aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pela morte. Irmãos, para Jesus libertar eu e você da morte, ele precisou se tornar homem. Ele autorizou a morte: ó morte, pode me levar, porque se você não me levar e eu não vencer você como homem, os homens serão seus para toda a eternidade, mas me leva, porque eu vou vencer você, morte, sendo homem, para que todo homem seja salvo e vença você também. Diga assim: o meu Jesus. Não, quem não tomou café, irmãos? Diga assim: o meu Jesus, como homem, venceu a morte, para que como homem, a morte nunca possa me dominar. Ainda que ela me leve, um dia ela terá que me devolver para o meu Pai. E aplauda o seu Pai. Glória! Irmãos, que coisa poderosa e maravilhosa. Abra também a sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 22. Que coisa poderosa, irmãos. Olha que outro detalhe: nada, e repita comigo assim, quando você procurar Atos 2, diga assim: nada que ocorre neste mundo está desalinhado da vontade de Deus. Diga assim: eu não entendo, mas Ele entende tudo. Diga assim: na minha justiça é uma injustiça, mas Deus vai usar sempre a injustiça para cuidar de mim. Olha que coisa poderosa, irmãos. Jesus foi crucificado, a cruz estava onde? Em que monte? Lembra do monte? Qual era o monte, irmãos? Misericórdia, irmãos. Monte Calvário, irmãos. Senhor, eles falaram, viu, irmãos? É que vocês não ouviram aí, mas eles falaram. Ele foi crucificado no Monte Calvário. Mas o Monte Calvário, o Gólgota, também era conhecido como Monte o que, irmãos? É isso aí, acertaram, Monte Caveira. Acertaram, Monte Caveira. Por que era chamado de Monte Caveira? Porque o Monte Calvário, as rochas, eles desenhavam o formato de uma cabeça humana. Coincidência? Nunca coincidência. Nunca coincidência. Sempre propósito. Diga: na minha vida, nada é coincidência. Tudo é um propósito. Irmãos, por que a cruz foi fincada em uma rocha na forma de caveira? Porque o homem é destruído na sua cabeça. Por isso que eu e você temos que tomar cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve, com os nossos pensamentos, porque essas coisas vão alimentando a nossa cabeça. Você fica assistindo só notícia que não presta, você fica assistindo o mesmo jornal que matou, que estrupou, que violentou, que pegou, que matou, que ensanguentou, que arrancou. E aí o que ocorre? Sua cabeça vai sendo contaminada. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Começou a andar com aquela pessoa, começou a ter relacionamento constante com aquela pessoa, vai influenciando a cabeça. Por isso a cruz foi enfincada na cabeça de rocha,
para que destruísse a mentalidade mundana e conectasse a mente do homem. E por isso que a Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. Levante suas mãos para os céus, diga assim: eu tomo posse de uma nova cabeça, de uma nova mentalidade, de novos pensamentos, porque a cruz de Cristo destruiu a mente mundana e me ligou ao Criador, aos céus. Amém, amém e amém. Aplauda Ele por isso. Por isso o livro de Colossenses, irmãos: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. Deus agora reconstruindo a nossa mentalidade e a nossa cabeça. Olha que coisa poderosa. Atos capítulo 2, verso 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. O que esse texto está ensinando para mim e para você? A cruz não foi um acidente, a cruz foi algo planejado por Deus. A cruz não foi uma surpresa, um imprevisto, um acidente, mas havia um propósito com a morte de cruz: resgatar os homens a Deus Pai. A cruz do rei, como eu mencionei, na cruz o rei se fez servo, o leão se fez cordeiro, e aquele que é digno de receber, ele deu tudo. A cruz, ela revela a plenitude da humanidade de Deus, e na cruz cai toda a glória humana, mas a ele recebe, e ele recebe a glória celestial. Verso João capítulo 12, correndo, enquanto a banda sobe aqui, olha lá, João capítulo 12, verso 18, verso 23, desculpa, João capítulo 12, verso 23, Jesus respondeu: chegou a hora de te glorificar, de ser glorificado, ó Filho do homem. Irmãos, aquilo que aos olhos dos homens era humilhação, Jesus estava sendo glorificado pelo Pai Celestial. E nós vamos parar aqui, olhe para mim. Aquilo que os homens, não cheguei nem na metade, nós vamos continuar semana que vem. Irmãos, tem tanta riqueza na cruz. Aquilo que os homens chamam de sua humilhação, os céus estão em festa, porque na sua humilhação você está se esvaziando. Os homens não glorificam a você, mas Deus se enche de alegria. Lembra lá? Este é meu filho, em quem tenho toda a alegria. Olhe para mim, fique de pé. Irmãos, cuidado para não seguir a vibe deste mundo. Olhe para mim, mãos no coração. Eu queria que você saísse daqui com plena convicção de que você foi tão amado pelo seu Pai. Não havia homem, e nós vamos ver isso em outros textos, nenhum homem seria capaz de salvar um homem. Mas além de salvar na terra, também precisaria. Amém? Nenhum homem conseguiria salvar na terra, e nenhum anjo, nem arcanjo, conseguiria reconciliar nos céus. Insisto com frase de para-choque de caminhão. Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Ele não é nada, Cida, nada. Impressionante amor, irmãos. Nós nunca conseguiremos, Alana, pagar este amor. Não há nada que você faça que seja capaz de recompensar o que Ele fez. Irmãos, como isso precisa explodir no nosso coração, irmãos. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Os homens se casam e se dão em casamento, fazem os seus planos, fazem os seus projetos, e eles se esquecem do Criador, irmãos. Você é alguém especial para Deus. A cruz revela o amor de Deus que se fez carne.
para salvar você, para alcançar você. Traga alegria ao coração do seu pai. Você que hoje, seu pai ainda está vivo, alegre o coração do seu pai. Ele está longe, liga para ele, traga alegria, porque se a gente não consegue alegrar aquele que está na terra, como que a gente vai alegrar aquele que está no céu, irmãos? Pais, vou falar sobre isso na semana que vem. O maior sofrimento de Jesus, irmãos, foi quando Jesus chegou ao ápice e que recebeu todo o pecado do homem. E pela primeira vez na história dele, o pai se distanciou do filho. E ele brada: Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Porque ali na cruz, irmãos, ele se esvaziou de Deus e foi 100% homem. E a Bíblia diz no livro de Isaías: os seus pecados fazem separação entre Deus e você. Ali a plenitude do pecado, meu e seu, estavam nele, irmãos. E ali o pai teve que se separar, porque até então, tudo que Jesus estava fazendo, o pai estava junto com ele. Mas na cruz, chegou a hora que o pai teve que olhar para o filho e dizer: filho, agora é só com você. Assim como nós, pais que estão aqui, treinem seus filhos, orem por eles. Não é criar filhos, é treinar filhos. Mas haverá uma hora que você vai ter que dizer para o seu filho: agora vai, agora é com você. Vá e faça aquilo para que você veio a este mundo. Dia dos pais, pai e mãe, ouça aqui. Cumpra a sua missão em relação aos seus pais e em relação aos seus filhos. Honre seus pais e treine seus filhos. Honre seus pais, treine seus filhos. Pastor, eu falhei. Há um Deus de graça e de misericórdia que faz aquilo que a gente não pôde e errou em fazer. Você é amado por Deus, mãos no coração. Diante de tudo aquilo que você ouviu, só eles vão cantar e tocar. Eu não quero que ninguém cantando. Diante de tudo aquilo que você ouviu nesta manhã, você que está em casa, se você precisa se arrepender, se você precisa pedir: Senhor, me dá uma revelação maior desta obra maravilhosa da cruz. Que amor maravilhoso, que amor explosivo. Irmãos, entenda, eu e você, irmãos, temos tudo para acordar a cada manhã explodindo de alegria e gratidão, irmãos. Explodindo de gratidão. Nós não estamos largados neste mundo. Deus cumpriu uma missão, salvar você, e Ele aguarda o dia em que Ele vai dizer: vem, vem, vem e vem. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos. E
mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem, e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.